Então, um teorema interessante que vai ser muito, mas muito utilizado nessa parte de equações diferenciais parciais, que finalmente apareceu uma equação diferencial aqui, é o teorema que decorre dos problemas de Sturm-Liouville. Tá? Sturm e Liouville eram dois matemáticos, se eu não me engano, não sei se era o mesmo cara ou não, tenho que consultar, mas o que é um problema de Sturm-Liouville? Tá? Primeiro assim, sejam P, Q e W funções contínuas em um intervalo AB, tá? Com a restrição de que o W tem que ser sempre maior ou igual a zero. Tá? Isso é uma restrição mais técnica, tá? Mas o problema é o seguinte, tá? Existem várias equações diferenciais, várias mesmo, que podem ser colocadas nesse formato aqui. Ou seja, menos d dx de p vezes a derivada de y em relação a x, y é função de x, né? Mais uma função q de x vezes y, igual a um certo lambda, que é indeterminado, tá? A gente não sabe o que vai ser o lambda, vezes o w, que é sempre positivo ou igual a zero, vezes y, tá? Isso é a forma da equação diferencial, tá? O que é interessante disso tudo? É que se a gente tem que a solução... Primeiro, né, a gente define que uma solução y de x ela é a solução de verdade quando ela é não trivial, ou seja, uma solução não trivial é uma solução que ela não é igual a zero para todos os pontos, tá? Y é igual a zero para todos os pontos satisfaz isso aqui trivialmente, porque aqui vai dar 0, 0, igual a zero. Então não tem graça pra gente, tá? Então uma solução para esse problema é uma solução que não é trivial e obedece a algumas condições de contorno que a gente define, tá? O que são condições de contorno? São algumas restrições da função y para os valores na borda, ou seja, na borda de AB. Algumas condições são, por exemplo, o valor de y em A é igual a zero e o valor de y em B também é zero. Esse tipo de condição, onde a gente especifica só o valor da função nos pontos, é chamado de condição de contorno de Dirichlet, ok? A gente vai ver isso bem mais ênfase nas outras aulas, tá? E essas aqui, por exemplo, onde as derivadas são especificadas, são as condições de Neumann, tá? Mas o que é o interessante desse problema aqui? O interessante é o seguinte, ó, se a gente tem esse problema aqui, a gente vai, na verdade, encontrar um número infinito de soluções não triviais, tá? Para alguns tipos de condições de contorno, tá? Se a gente tiver as condições corretas. Então, o que vai acontecer, na verdade, é que na maior parte dos casos a gente vai encontrar, na verdade, não um lambda só, mas infinitos lambdas. Então a gente vai ter aqui, no caso, lambda 1, lambda 2, etc., lambda n, um número infinito enumerável de lambdas, e para cada lambda a gente vai ter uma ou mais funções associadas, tá? Que eu vou chamar aqui de y1, y2, etc., yn. Dependendo do problema, é uma função só, às vezes são duas, mas vamos assumir por simplicidade que aqui é uma só. O que acontece aqui? Se a gente tem um problema nessa forma daqui, e a gente obtém esse conjunto de soluções aqui, o interessante é o seguinte, ó, a gente consegue fazer a seguinte coisa. Se a gente tem essas soluções aqui, e a gente olha para essa função w aqui, a gente faz uma seguinte definição, tá? A gente toma o espaço L2 das funções em AB aqui, e, além disso, a gente define um produto interno, que é levemente diferente do produto interno que a gente estava acostumado, tá? O que vai ser? Se a gente tem duas funções f e g, a gente vai definir o produto interno como sendo praticamente a mesma coisa. Vai ser f vezes ag, mas em vez de só isso, a gente vai multiplicar por aquele w ali e vai integrar. Isso aqui a gente pode verificar que ainda é um produto interno válido, tá? E todas aquelas nossos resultados que a gente obteve antes ainda vão valer. Okay? Porque o W é sempre positivo, então não vai ter problema de coisa negativa e tal, a gente vai ter as distâncias definidas de forma igualmente válida, e a completude do nosso espaço métrico não vai ser alterada por isso, então não tem problema nenhum. Tá? A gente pode demonstrar tudo isso. Então, se tu define o produto interno dessa forma aqui, usando essa função,
Então, o que acontece? O que nos diz o teorema? Ele nos diz que o conjunto W formado pelas funções, soluções não triviais y1 até yn, etc., é uma base de Hilbert. Então, isso é sensacional, porque aquele problema todo que a gente tinha de achar essas bases, agora a gente consegue gratuitamente por causa desse teorema aqui. E isso acontece várias vezes. Então, quando a gente tem um problema desse tipo aqui, a gente consegue obter esses lambdas aqui e essas funções, e ainda essas funções aqui formam uma base de Hilbert. Então, o que acontece? Se eu tenho qualquer função aqui, digamos f, tá, que está contida nesse espaço, eu consigo escrever a f igual, por que igual? Porque é um limite, certo? Com essa distância induzida por aqui, igual a série indo de n igual a 1 até infinito, de quem? De f projetado com yn, f produto interno yn, né? Aqui yn vezes a yn. Então, isso daqui é o que a gente consegue nesse tipo de problema aqui. E a parte importante é lembrar dessa definição aqui, ó, de produto interno, que tem essa função W. Então, vamos rapidamente ver os exemplos disso. Sem entrar em detalhes, porque a gente vai ver isso nas próximas aulas, tá? Existe um problema de Sturm-Liouville que nos dá origem a um conjunto de funções, uma base de Hilbert, que define a série de Fourier do jeito que a gente conhece geralmente, que é o quê? O nosso W, a função W nesse problema é constante igual a 1, tá? A gente vai ver isso mais detalhadamente depois. E o conjunto de funções é o quê? É a função 1, seguido de cosseno de ômega-t, seguido do seno de ômega-t, daí o cosseno de 2 ômega-t, seno de 2 ômega-t e assim por diante. Notem que aqui a gente tem essas duas funções correspondem para o mesmo lambda no problema. Então é aquele caso que eu falei, às vezes um mesmo lambda vai ter mais de uma função correspondente. Então a gente tem que jogar todas essas funções ali para garantir que a gente vai ter um sistema completo. Tá? Todas essas funções são ortogonais. Tá? Aquela definição de base de Hilbert que a gente definiu ali. Além de ser completo, ele é ortogonal. Não que a base de Hilbert necessite que os vetores sejam ortogonais, mas casualmente ali eles são, né, naquele teorema. Né? Então, aqui a gente tem tudo, são todos ortogonais, mas se eu ocultar um deles, a gente vai ter ainda um conjunto de funções ortogonais, porém não vai ser completo. Tá? Então é importante ter tudo ali. Então, com isso daqui, o que acontece? A gente vai ter que qualquer função em L2 ali vai ser representada, eu vou colocar o igual agora, mas não é o igual, como a gente já falou várias vezes, né? Mas vai ser como? Né? Vai ser a série de n igual a 1 até infinito da f projetada. Agora, o que a gente tem é o seguinte, tá? A gente tem uma função constante e a gente tem essas outras funções aqui que variam com o n, tá? O que acontece, a gente pode escrever elas dessa forma aqui, ó. Considerando isso aqui como elementos do tipo W1, W2, só para facilitar a notação agora, a gente escreve isso dessa forma aqui, né? Mas quem são esses W's, né? Bom, para facilitar um pouco aqui, né? Esse 1 ele é um pouco diferente do resto, então a gente deixa ele isolado, tá? Como é que é o termo correspondente ao 1? É o F, produto escalar, produto interno 1, mais o produto interno de 1 com 1, vezes 1. E agora a gente tem a contribuição desses dois carinhas daqui, né? A gente começa com n igual a 1, vai até infinito. De quem? F com o cosseno de n ômega t, porque é n igual a 1, 2, 3 até o infinito. Então, sobre o cosseno
de n ômega t cosseno de n ômega t vezes cosseno de n ômega t mais aqui embaixo, né, AF, produto interno com o seno de ômega t dividido por seno de n ômega t sobre seno de n ômega t aqui vezes seno de n ômega t. Então essa aqui é a representação usual, certo? E esses caras a gente consegue calcular facilmente, porque quem é o 1? O 1 é simplesmente a integral de, por exemplo, de a até b de 1 vezes 1 dt, né? Lembrando que teria o w, mas o w é 1, então não tem problema nenhum aqui. Quem é cosseno de n ômega t vezes cosseno de n ômega t? Bom, aqui de novo, vai ser cosseno ao quadrado de n ômega t dt. E aqui, seno ômega t, n ômega t vezes seno ômega t, vai ser AB, seno ao quadrado de n ômega t dt. E esses outros casos são simples também, porque para a gente calcular isso aqui são valores tabelados, a gente calcula e dá uma vez só. Nesses outros casos é simples também, que a gente tem f com 1, o que é? Simplesmente a integral de a até b de f vezes 1 dt, que é simplesmente a integral da f. Daí tem f vezes o cosseno de n ômega t, que é a integral de a até b, que é f cosseno de n ômega t dt. E finalmente a gente tem f vezes seno de n ômega t, que é igual à integral de a até b de f vezes o seno de n ômega t dt. Então essas são as integrais da série de Fourier normal, que a gente está acostumado, e a gente está vendo aqui de onde que isso veio de verdade, de forma rigorosa e de forma prática, certo? De forma que a gente sabe de onde isso veio de uma vez por todas, né? Os outros exemplos são só dois que a gente vai ver, que é com polinômios de Legendre e com as funções de Bessel. Polinômios de Legendre são a mesma história. A gente tem um problema associado que a gente não vai ver, mas o nosso ômega é igual a 1, e o que a gente vai ter vai ser um conjunto de polinômios dessa vez, que vai ser um P0 de x, P1 de x, etc., até infinito enumerável de polinômios, tá? Então segue a mesma ideia, tá? Isso aqui seria uma série de Fourier-Legendre, né? Mas o que a gente tem é a f vai ser igual, entre aspas, a uma soma, dessa vez, de n igual a 1 até infinito, da f, vezes da f produto interno com o Pn, vezes o produto interno de Pn com o Pn, vezes o polinômio em si, certo? Esse aqui é o caso dos polinômios de Legendre, certo? A gente tem isso aqui, eles formam uma base, o sistema esse conjunto aqui é completo e, além do mais, ele é ortogonal. Então esses polinômios são ortogonais também. E por último, a gente tem a expansão em séries de Fourier-Bessel, que usam as funções de Bessel, que a gente vai estudar também. E o que vai acontecer, né? A gente vai ter... Tá, lembrando que nesse caso de Legendre aqui, a gente geralmente estuda essas funções aqui no intervalo de -1 até 1. Tá? É importante para algumas aplicações, tá? Em Bessel, a gente costuma estudar isso no intervalo 0 até 1. E o diferente é que no problema das funções de Bessel, a w ela é igual a x, onde x é variável independente. Então por isso que de 0 é 1, porque para w ser maior ou igual a 0, ela, se fosse -1 até 1, por exemplo, a w ia ser negativa, então ia violar as condições ali, né, do problema de Sturm-Liouville. Então o que acontece nesse caso é que a gente vai conseguir, para um certo tipo de problema, obter um conjunto dado por w igual a função de Bessel 0, tá? Cujo argumento é alfa 0x, onde o alfa 0 é o primeiro zero da função
J0, ou seja, para o argumento igual a alfa 0, então essa função J0 vai dar 0. Tá? Essas funções têm infinitas raízes, então a gente vai ter algo assim, ó, J alfa 1, etc, até o J alfa n, tudo mais. Isso aqui, pelo teorema de Sturm-Liouville, a gente vai ter que isso aqui é completo e é uma base ortogonal, certo? Então, a diferença é que aqui a gente vai ter a representação do mesmo jeito, tá? A f vai ser igual, sem aspas, mas vocês já sabem a história, de f com o j0 de alfa n x, agora com o produto interno aqui de j0 alfa nx com j0 de alfa nx, vezes j0 de alfa nx. Só que o importante de notar é que como esse w aqui nesse problema é igual a x, então esse produto interno aqui entre duas funções vai ser o quê? Bom, não vou tirar ponto, vou fazer entre f e g aqui. Esse produto interno vai ser a integral de 0 até 1 da f vezes g vezes x dx, certo? Porque o x é variável independente. Então isso aqui vai ser uma integral que tem esse x adicional aqui, e é isso aqui que a gente vai usar para definir a ortogonalidade das funções de Bessel. Tá? Então elas são um pouquinho mais chatas por causa que funções de Bessel ortogonais não usam o produto interno direto, como a gente usou antes, mas usam ainda esse x colocado aqui. E isso para mim era muito enigmático, mas quando tu olha a questão pelo teorema de Sturm-Liouville, tudo faz sentido por causa da função w, também chamada de função de peso, é igual a x. Então o produto interno vai ter que ser definido assim para que as coisas funcionem ali como a gente quer. Certo? Então, finalmente com isso a gente termina essa aula. Acho que vai ser a aula mais pesada do curso em termos de teoria, tá? Mas acho que é uma aula muito importante e a gente consegue esclarecer bastantes conceitos que são fundamentais, tá? E que podem ajudar bastante depois. Então, com isso a gente finaliza essa aula e a gente se vê na próxima. Até lá, bons estudos!